Peço que os irmãos abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 26 e 27. Amém, irmãos? Todos acharam? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos seus santos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento queremos nos colocar em Tuas mãos poderosas, Senhor, para que possa aqui no falar, no ouvir, a Tua palavra ser entendida e produzir os seus frutos. É assim que te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o texto que nós vamos hoje, lemos hoje, né? Justamente ele fala sobre a questão da oração. O quão a oração é importante. E aí nós começamos a pensar, qual é o alvo? Nós pensamos assim, qual é o alvo da vida cristã? Qual seria o alvo da vida cristã, meus irmãos? O alvo da vida cristã, meus irmãos, é a piedade resultante da obediência a Cristo. Não é isso? Nós aprendemos com o Evangelho, ouvimos o Evangelho, aprendemos com ele, e aí vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a palavra. Mas a oração motiva e nutre a obediência a Deus, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. Porque nem todos desejam verdadeiramente obedecer ao Senhor em tudo. É claro que o conhecimento é importante, porque sem ele não podemos saber o que Deus quer para nós. Quando nós lemos a palavra, conhecer a palavra, ouvir pregações, boas pregações, é muito bom, nós adquirimos conhecimento. Todavia, conhecimento e verdade permanecem abstratos se não temos comunhão com Deus em oração. Ou seja, você lê a palavra, você ouvir alguém pregar a palavra, mas se você não ora, aquelas coisas são abstratas, quer dizer, são coisas que a gente não consegue perceber com clareza. São coisas que a gente ficam só ditas, entra pelo ouvido, sai por outro, e não produz aquilo que devia. Para que a palavra e a pregação da palavra, ela se faça de uma maneira que possa dar frutos no nosso coração, é necessário serem acompanhadas da oração. O Espírito Santo ensina, inspira, ilumina a palavra de Deus para nós. Ele ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Romanos 8,15 nos diz que a adoção espiritual que nos torna filhos de Deus nos leva a clamar em expressões verbais. Abba, Pai. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. A oração, pelo menos a oração particular, é difícil de ser feita a partir de um motivo falso. Alguém pode pregar com um motivo falso, para se engrandecer, para mostrar que é bom em oratória. Como faziam os antigos profetas.
alguns profetas, falsos profetas. E os falsos profetas de hoje assim também fazem. Alguém pode se envolver em uma atividade cristã com base em motivos falsos, ajudar, levar uma cesta básica, mas levado pelo motivo errado. Muitas das realizações externas do cristianismo podem ser feitas com base em motivos falsos. Contudo, é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios, motivos falsos. Quando alguém ora ao Senhor, está procurando o quê? Está procurando ter comunhão com Ele. E ninguém vai procurar comunhão com Ele por motivos falsos. Geralmente nós oramos por aquilo que nos está incomodando. Aquilo que nós sabemos que não temos condição. E sabemos que está na mão do Senhor. E é Ele que vai resolver. Então, quando nós oramos, nós somos verdadeiros crentes. É onde nós nos mostramos verdadeiros. Porque nós nos aproximamos com aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. É onde nós derramamos as nossas petições, agradecimentos, nossos medos. Somos convidados, até ordenados a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever. E qualquer dever pode ser tornado laborioso, cansativo. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Em um sentido, a oração não é natural para nós. Ela não é uma coisa natural para nós. Embora tenhamos sido criados para comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos tornado e deixado preguiçosos e indiferentes para com algo tão importante como a oração. A primeira atitude de Adão, quando peca com sua mulher, é fazer o quê? Se esconder de Deus. Porque diz a palavra que todos os dias, pela viração do dia, Deus falava com Adão. Mas quando ele peca e a consciência dele o acusa, a primeira coisa que ele fugiu foi da comunhão com Deus. E isso acontece conosco. Podemos obter conforto do fato que Deus conhece nossos corações e ouve nossas petições nas orações proferidas. Assim como ouve as palavras que emanam dos nossos lábios. Nós não precisamos dizer a Deus o quão nós somos corruptos, o quão somos pecadores. Ele conhece. Ele nos conhece. Como diz o salmista, né? Lá no Salmo 139, que ele, antes que eu nascesse, tu já me conhecias tudo. Todos os meus dias já estavam contados e bem determinados. Então Deus lhe conhece. Mas assim mesmo, Ele quer que você tenha comunhão com Ele através da oração. Sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o que acontece? Nós acabamos de ler. O Espírito Santo intercede por nós, como está em Romanos capítulo 26 e 27, que diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quanto não sabemos como orar em determinada situação, o Espírito Santo, ele nos assiste. Ele vai interceder por nós. Muitas vezes estamos perplexos e chegamos diante de Deus. Senhor, eu tenho muito a falar contigo, mas eu nem sei por onde começar. E aí nós começamos de você, mas eu, todo irmão, toda irmã, todo verdadeiro crente, quando está nessa situação que não sabe nem por onde começar, da aflição, da perplexidade, o que é que acontece? O Espírito Santo começa a interceder por nós.
aquele murmurar do seu coração, o Espírito Santo transforma em oração. Ou seja, quando uma pessoa, aquilo que é imperfeito, por causa da nossa imperfeição, o Espírito Santo transforma em perfeição diante de Deus. É por isso que um cristão nunca pode se apartar da oração. Porque se nós nos apartarmos da oração, meus irmãos, é quase certo que vai vir a queda. A razão para crermos, com base neste texto, que se orarmos incorretamente, erroneamente, o Espírito Santo corrige os erros em nossas orações, antes que as apresente ao Pai. Ou seja, antes das nossas palavras chegarem ao Pai, o Espírito Santo transforma as nossas orações. Pois o versículo 27 nos diz que, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, a oração que começa com um ser imperfeito, que o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo que é perfeito, transforma nossas palavras em uma palavra perfeita diante de Deus, num pedido perfeito, ela é ouvida e nós então temos comunhão com Deus. Segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo vai transformar a nossa oração naquilo que é de acordo com a vontade de Deus. A oração é o segredo da santidade, meus irmãos. Se santidade, de fato, tem algum segredo. Quando examinamos a vida dos grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. John Wesley comentou certa vez que não tinha muita apreciação por ministros que não orassem pelo menos 4 horas por dia em oração. Ele disse, olha, um ministro que não para 4 horas para orar, eu não confio num homem desse. Lutero disse que orava regularmente 1 hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. Nesses dias, diz Lutero, ele orava por 2 horas. Entendeu? Ele orava 1 hora por dia, mas quando tinha muita coisa para fazer, ele precisava orar mais. Via de regra, nós fazemos o contrário. Quando temos muita coisa para fazer, nós tiramos o tempo da oração. A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Tem muita gente que chega a certa altura da vida cristã e para de crescer. Porque para de orar, para de ter comunhão com aquele que é o doador do conhecimento, o doador da vida. Considere o exemplo de Pedro. Veja só, em Lucas 22, 39 a 62, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar como era de costume e disse aos discípulos, orai para que não entreis em tentação. Em vez disso, os discípulos adormeceram. Qual foi a próxima atitude de Pedro? Foi enfrentar o exército romano com uma espada. Veja que coisa descabida. Um homem só, uma espada, enfrentar soldados treinados. Depois ele chegou a Cristo. A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar no caso, né? Pedro não orou e como resultado caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Pedro também, depois disso, negou a Cristo. Por quê? Porque lá naquela hora que Jesus advertiu para ele, ele não orou, ele dormiu. Ele negligenciou a oração. E nós não somos melhores que Pedro. Se não orarmos, na hora da prova, Deus não tenta ninguém, né? Mas na hora da prova, nós vamos cair. Há um tempo certo e um tempo errado para orar. Aliás, é uma pergunta, né? Há um tempo certo e um tempo errado para orar? Isaías 54 fala sobre amanhã, como o tempo em que Deus outorga o desejo de orarmos diariamente. Se vocês olharem lá, dê uma olhadinha. Isaías 50, verso 4. O que é que ele diz lá?
Segundo Isaías, ele era despertado pelo próprio Deus todas as manhãs para orar. Mas se nós olharmos na vida de Jesus, meus irmãos, nós vemos muito mais do que isso que Isaías falou. Nós vemos Jesus orando de manhã, durante o dia, à noite, de madrugada. Jesus não tinha hora para orar. Ele vivia em constante oração. Nenhuma parte do dia é separada como Pai mais santificada do que outra. Jesus orou de manhã, durante o dia, às vezes durante a noite. Há evidência de que ele tinha um tempo separado para oração, mas considerando o relacionamento que Jesus teve com o Pai, sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Jesus sempre estava em comunhão com Deus. E como é que ele mantinha essa comunhão com Deus? Através de oração. Quando ele ora lá a Lázaro, quando Lázaro estava no túmulo, ele disse: Pai, peço que me ores. Eu sei que sempre me ouves. Mas Jesus sempre orava, não fazia nada. Jesus não fazia nada sem orar. Jesus orou por seus discípulos. Jesus orou por nós. Lá no capítulo João 17, ele diz: não oro somente por este, mas por todos aqueles que haverão de crer no meu nome. Então, Jesus já orou por nós. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com o nosso Pai. A oração é, portanto, central e crucial na vida do cristão. Amém, meus irmãos? Ela é essencial e crucial. Ela não pode ser dispensada. Você deve orar sempre ao Senhor. Bem, dito essas palavras introdutórias, né, meus irmãos? Esse pequeno resumo. Se eu tiver outras oportunidades, eu continuarei falando sobre esse tema, a oração. E será o próximo seria o propósito da oração. Fica para uma outra vez. Vamos agora dedicar esse nosso tempo para as nossas orações. Amém?